Bem, pessoal, falar de 3 remédios que pioram muito a saúde do idoso e pouca gente debate esse tema para vocês entenderem com detalhe o motivo que ele pode piorar. Em primeiro lugar, primeiro esclarecimento, todo remédio deve ser usado ou deve ser orientado por um médico. E esse está a raiz do grande problema das medicações que eu vou falar aqui para frente, porque ele é tão problemático na saúde do idoso, né? O primeiro remédio que eu vou falar são os anti-inflamatórios. O que acontece? Naturalmente, quando a gente envelhece, uma coisa vai ser junto com o envelhecimento, né? Dor. Então, dor todo mundo vai ter, especial a partir dos 40 anos de idade. Pode ser no joelho, pode ser no pé, pode ser na coluna, pode ser de cabeça, pode ser coluna cervical, pode ser cotovelo, mão. Vai existir, porque é o desgaste natural que acontece nas articulações com o processo de envelhecimento. A gente está envelhecendo cada vez mais melhor e a gente vai ter dor. Ponto. E aí o que acontece? O problema do anti-inflamatório. O anti-inflamatório é vendido no Brasil sem receita médica. E a população idosa sabe que está com dor, ela toma um remédio para dor, a dor vai embora. Só que a dor às vezes é diária. Às vezes a dor ele não sabe o que é. A gente sabe que tem dificuldade também de acesso ao médico para algumas pessoas, né? E a pessoa vai tomando aquele anti-inflamatório que tira a dor dela todos os dias. E esse remédio que tira a dor dela todos os dias fica circulando no sangue, fica prejudicando os rins, fica prejudicando o fígado. E esse idoso que está com dor, a dor aumenta, ela aumenta a dose do remédio. E aí prejudica mais ainda o rim, prejudica mais ainda o fígado. Doenças que não dão sintomas inicialmente. Então, muitas vezes, quando você vai descobrir o problema do idoso, que ele começa a ter sintoma de uma insuficiência renal, de uma insuficiência hepática, é porque ele já usa há anos anti-inflamatório para dor, sem nenhuma orientação médica, ou o médico orientou lá atrás e nunca mais ele voltou, e ele vai dar a cabeça dele aumentando as doses, porque ele se sente melhor. Óbvio, dor é horrível de você conviver. Você toma um remédio liberador, óbvio, tá ali a resolução do seu problema. Mas se você não for na causa, tem um risco grande de você ficar dependente desses remédios e esse remédio prejudicar. Então, muito cuidado com o anti-inflamatório. Anti-inflamatório é um remédio excelente. Eu prescrevo, eu uso mais quando bem usado e bem orientado, com dose recomendada e tempo recomendado pelo médico, né? Segundo remédio que pode piorar muito sua saúde, pode te prejudicar muito, e você tem que ficar muito atento a ele, em especial quando você é idoso, o corticoide. O corticoide é um remédio, né, já antigo, né? A gente já tem décadas que usa ele, né? E é um remédio revolucionário, porque ele age como anti-inflamatório. Então ele desinflama muito bem e, além disso, ele tira dor. Então ele é muito utilizado, às vezes, paciente que tem crise de coluna, você toma uma injeção de corticoide, melhora a dor. Às vezes, via oral, porque você tem uma artrite reumatoide, tem um problema das articulações, você toma um corticoide. Só que o que acontece? O corticoide, ele modifica nosso corpo como um todo, em vários aspectos. Então, só para vocês entenderem, a gente tem no cérebro uma glândula hipófise que produz uma série de substâncias que ajudam na circulação de uma série de coisas no nosso corpo, né? Hipófise e hipotálamos, eles se comunicam e regula todas as nossas glândulas do corpo, né? Então, quando você toma o corticóide, é como se o produto final no seu corpo aumentasse e o hipotálamo, a hipófise entende que está tudo ok e para de produzir algumas substâncias. Então você tem um risco de ter uma insuficiência de produção de corticoide, né, do cortisol, porque você está tomando corticoide. E aí seu corpo modifica como um todo. Então muito cuidado com o uso crônico do corticoide. Ele pode piorar diabetes ou até dar diabetes no paciente. Ele pode descompensar a pressão, aumentar a pressão. Ele pode prejudicar os rins do uso crônico, né? Ele pode dar osteoporose. Ele aumenta o peso, retém líquido, pode aumentar a quantidade de gordura no seu corpo. Olha a quantidade de coisas que o corticoide pode dar. Lembrando, o corticoide quando não orientado. Júlio, você passa corticoide direto. Eu tenho um paciente que tem tumor cerebral, tá ali inchado, às vezes eu preciso. E o efeito daquele corticoide, mesmo sabendo desses malefícios, vão ser muito menores do que o benefício. Porque o benefício é, às vezes, reduzir um tumor cerebral, diminuir o edema, salvar a vida daquele paciente. Então, assim, mesma coisa que eu falei do anti-inflamatório. O uso de forma orientada pelo médico, ok, ótimo, remédio revolucionário, há décadas a gente usa. O uso de forma indiscriminada é muito prejudicial. Já vi fratura osteoporótica, porque o paciente, poxa, por que esse paciente tem osteoporose? Necrose de cabeça do fêmur, eu fiz, por que esse paciente tem? Ah, usava corticoide. Sem orientação, pegando remédio. E o terceiro remédio, remédio para dormir, que aí é um grande cenário que a gente vive uma epidemia de uso de remédios para dormir no Brasil, onde é o país mais ansioso do mundo, sem orientação médica. O remédio para dormir é fantástico. Revolução na medicina, eu prescrevo direto para meus pacientes, oriento, explico os riscos e os benefícios, né? Então não é problema o remédio, mas se você usa de forma desorientada, você começa a aumentar a dose. Muitos deles, eles causam dependência, muitos deles têm a relação de tolerância, quanto mais você toma, mais você precisa. Então tem que ter um médico ali modulando, porque você vai sentir necessidade demais.
você vai querer mais, você vai se sentir melhor quando aumentar a dose, e aí o médico vai estar orientando para você. Não é fácil, mas eu prescrevo, eu uso, mas com esse cuidado. Se não, qual o grande risco? Você pode estar sedado por causa desse remédio, você pode piorar a sua saúde muito por causa desse remédio, você pode criar uma dependência desse remédio, você pode criar uma tolerância desse remédio. Então você usa ele com muito cuidado, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.